Vou começar a palestra com um trechinho de um texto que diz assim para nós: as formas de interpretação da divindade variam às centenas, porém nenhum povo houve que negasse a existência de uma força maior a comandar os desígnios do universo. E é verdade, né? Desde que o homem ele se apercebeu de sua existência e se apercebeu ainda mais de que algo ou alguém o criara e criara tudo que ele via ao seu entorno, ele entendeu que existia uma inteligência superior a dele. Ele entendeu. Desde então, são muitas as formas do homem buscar, entender e se relacionar com essa divindade. Cada religião, cada povo tem a sua maneira peculiar, teve no passado e tem hoje a sua maneira peculiar de tratar e se relacionar com essa divindade, mas as tentativas são muitas e elas são desde sempre, desde que o homem passou a perceber que ele era um ser criado por alguém. Ele começou com rituais, né? Depois começaram a surgir os sacerdotes começaram a dar essas orientações. O homem começou a seguir as orientações do sacerdote, depois houve um tempo que os homens resolveram buscar uma outra forma de se relacionar com essa divindade sem que necessariamente tivesse que ter um intermediário, que era o sacerdote. Mas essas tentativas de relação, elas vêm de muito tempo. E ainda hoje, nós vivemos nessa busca constante de entender e nos relacionar com o nosso Criador. E aí eu pergunto a vocês assim: como está essa relação nossa com o nosso Criador? Normalmente, a nossa relação com o nosso Criador, o normal é que ela ainda não tenha atingido o caminho correto de acontecer. E quando eu digo caminho, não é porque ela está acontecendo pela religião X, Y ou Z, não. É pela forma como a gente se relaciona com Deus. Porque normalmente a gente tem uma relação com Deus, até pela própria história da humanidade, pela maneira como a gente costuma ver Deus, a gente ainda vê Deus muito de uma forma antropomórfica, né? Como é isso? A gente vê Deus como um ser humano, atribui a ele características que são humanas. Então a gente ainda acha que Deus tem que nos tratar como o nosso pai terreno o faz. A gente costuma se relacionar com Deus como aquele filho mimado que quer que que os pais, né, façam as suas vontades. E quando isso não acontece, normalmente a gente se rebela. A gente ainda tem isso. Uns têm mais, outros têm menos, mas a nossa relação com Deus ainda é assim. E por que a gente ainda se relaciona com Deus assim? Será que essa relação precisa ser assim? Como é que ela pode ser? Ela pode ser ainda uma relação de desconhecimento. Como é que pode ter uma relação de desconhecimento com Deus? Porque a gente ainda não entendeu as verdades espirituais e nem como funcionam as coisas de Deus. Por a gente ainda não ter essa compreensão, porque a gente ainda não tem maturidade espiritual, a gente ainda não tem as informações espirituais que a gente deveria. Então, a gente ainda desconhece muito desse nosso Criador. E por desconhecer, a nossa relação com Ele ainda é assim, meio na base da barganha. Tipo, a gente está precisando de alguma coisa, né? A gente está querendo muito alguma coisa, está precisando obter uma graça, a gente ainda se pega naqueles momentos de, se o Senhor fizer isso por mim, eu
vou passar a ser melhor nisso. Eu vou dar aquilo. Eu vou ajudar uma instituição de caridade. Se eu conseguir isso assim, assim, se eu estou desempregado. Se eu conseguir um emprego, eu prometo que o meu primeiro salário, eu vou comprar todo de leite, vou levar lá para o orfanato. A gente ainda tem muito essa relação de barganha com o divino. Fazemos isso porque somos ruins? Não. Fazemos isso porque somos ignorantes das verdades espirituais. Não entendemos ainda o mecanismo pelos quais as coisas de Deus funcionam. E aí, a gente está sempre atrás e à espera de milagres. E não sabe nem como esses milagres podem acontecer. E esse desconhecimento todo, muitas das vezes, nos leva a uma situação que ainda é mais difícil ainda e ruim para nós, que é nos levar à acomodação. Muitos de nós, por estarmos esperando que Deus atue na nossa vida, fazendo por nós aquilo que é o nosso dever fazer, a gente cai na acomodação. Voltando ainda ao exemplo do trabalho. A pessoa às vezes está precisando de um emprego, diz, não, eu tenho fé em Deus que eu vou conseguir o emprego. Mas ela não coloca um currículo. Ela não sai um dia de manhã para procurar emprego nenhum. Ou então ela consegue ter uma entrevista marcada e ela perde a hora. Ela esquece. Então, caindo na acomodação, esperando que milagres aconteçam sem que você faça a sua parte, você cai num outro risco que ainda é mais grave. Mas que eu não vou falar sobre ele agora, não. Eu vou primeiro ler um textinho. O pessoal que é mais antigo na casa conhece essa historinha já. É um texto chamado A Descrença de Filipe. E diz assim: Filipe é um cético. Ou seja, aquela pessoa que não acredita em nada, né? Duvida de tudo. Em menino, lera no Evangelho que, tendo fé, a pessoa é capaz de mover montanhas. E na igreja, o reverendo, num sermão, acrescentara que se pedisse em oração com fé, conseguiria o que quisesse. Filipe estava interessado nas maravilhas que a fé poderia realizar porque era coxo. Condição que na escola lhe trazia dificuldades e humilhações, fazendo-o sentir-se complexado. E ele queria muito ser curado. Tendo aprendido sobre a fé, no seu quarto, orou com fervor. Ou seja, ele era coxo. Ele escutou na igreja que se você tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, você poderia dizer à montanha, mova-te de lá para cá, e a montanha se moveria. Ele tinha uma deficiência física. Ele queria muito se livrar daquela deficiência física, porque aquilo o trazia constrangimento na escola. Quem lida com criança e adolescente sabe como eles são, eles não perdoam, né? É seu caolha, seu capenga, seu não sei o que, isso é assim, o tempo todo, né? Fazendo bullying com um colega. Por mais que a gente oriente, né, diga que isso é crime, que a gente tem que aceitar a diferença, quando você vira para o quadro para botar a data, ele vai, faz por mímica para o colega, né? E aí o colega, professor, olha aqui, fulano está me xingando. Então eu imagino o sofrimento que o Filipe não deveria passar. Então, ele está numa situação como muitos de nós às vezes se vê. Você tem algo que te incomoda profundamente e você quer se livrar daquele problema. E aí as nossas orações são para nos livrar. E foi o que ele fez. Ele começou a fazer orações porque ele acreditou que se ele orasse bastante, ele conseguiria que um milagre acontecesse e aquela deficiência dele deixasse de existir. Acreditava piamente que conseguiria. Afinal, era só um pé, bem menos que uma montanha. Estipulou, inclusive, um prazo para ser atendido. Os 19 dias que faltavam para as férias terminarem. Orou fervorosamente em todos esses dias. Mas, findo o prazo, que decepção. Continuava coxo. Sem compreender
indagou a um tio se um pedido fosse feito a Deus, acreditando-se que ele aconteceria e, apesar da fé, não fosse atendido, o que isso significaria? O tio respondeu apenas que, se não acontecesse, é porque não tinha havido fé. Filipe aceitou que, se Deus não o curara, era porque faltava solidez à sua crença. No entanto, não sabia como era possível acreditar mais do que acreditara. Não desistiu de pedir, mas passou a apelar para certas fórmulas mágicas, superstições, crendices. Parecia-lhe que sua fé não seria forte o bastante. A dúvida o assaltava. E acabou concluindo: acho que ninguém jamais tem fé suficiente. Filipe aprendera que certos textos da Bíblia dizem claramente uma coisa, porém significam outra, muito diferente. Talvez isso de fé, mover montanhas, fosse um texto assim. Ou então, lhe pregaram uma peça e a fé não era mais do que um logro. Por tudo isso, Filipe finalmente acabara por ser um cético, um descrente. Quando a gente desconhece como funcionam as coisas de Deus e a gente acha, né, leva as coisas ao pé da letra como ele levou, se tiveres fé, né, do tamanho de um grão de uma mostarda, dirás à montanha, desloca-te dali para cá e ela o fará. Quando você leva as coisas assim ao pé da letra, por desconhecimento, a gente cai no mesmo erro que o Filipe. E caindo nesse erro, com certeza vai acontecer conosco o que aconteceu com ele. Vamos nos decepcionar. Porque as coisas de Deus não funcionam dessa forma tão simples como aparenta ser. E nós ainda não desenvolvemos a fé verdadeira. Muitos de nós, mesmo que a gente ache que não, a gente ainda está muito mais crente do que fervoroso. Até porque essas palavras crença e fé, desde que elas vêm sendo traduzidas, né, em várias línguas, grego, no romano, no latim, ou melhor dizendo, em outras línguas, foi se percebendo que fé não existe um verbo para fé. Então, qual é o verbo que você associa à fé? O crer. Mas, de verdade, ter fé e crer não são as mesmas coisas. O filósofo Humberto Holden, ele nos diz o seguinte: a confusão entre crer e ter fé é desastrosa para a construção de uma boa relação criador-criatura. Ele afirma que se o espírito humano não está sintonizado com o espírito de Deus, ele não tem fé, embora talvez creia. Esse ser, esse homem, pode, em teoria, aceitar que Deus existe e, apesar disso, não ter fé em Deus ainda. Por que isso acontece? Porque a gente mais crê, como Filipe, a gente crê que Deus existe, mas a gente não tem fé que o que ele faz para nós, mesmo que aquilo possa, de alguma forma, nos incomodar, que aquilo é o melhor. E aí a gente acha que pode conseguir soluções mágicas para os nossos problemas, e quando essa solução mágica não ocorre, vem a decepção. E com a decepção a gente perde aquilo que na verdade a gente nunca teve. Aquela fé que a gente não tinha. Então é muito comum a gente trocar de religião, frequenta uma religião durante um tempo, achando que a religião vai resolver o seu problema. E quando isso não acontece, porque religião nenhuma tem o poder de resolver o problema de ninguém. Religião nenhuma tem o poder de mudar ninguém. A religião, ela é um caminho para você receber informações que podem te ajudar a fazer a transformação que você deve fazer em você. Mas ela não tem o poder de fazer uma mágica e transformar o seu caráter. Isso só quem vai poder fazer é você. Então, quando a gente tem
esse desconhecimento, a gente tem Deus fora. Tendo Deus fora, a gente tem crença e não fé. Fé é algo maior que nós estamos construindo. A crença, ela não é negativa. Ela é um processo que vai levar você a desenvolver a sua fé. Mas ela ainda não é uma fé no sentido real da palavra. Ela não é essa relação segura, constante, firme com o nosso Criador. Poucos de nós construíram isso. A gente tem alguns irmãos cuja relação com Deus já é uma relação de entendimento. Eles já conseguem compreender como o divino, como funciona, se não tudo, né? Nenhum de nós tem essa capacidade de entender tudo das leis divinas, mas de entender bastante coisa que ajude a você a caminhar com mais segurança e numa relação mais firme, mais confiante com o Criador. Então, alguns de nós já temos esse entendimento, mas a maioria de nós ainda não. A maioria de nós ainda busca esse entendimento, ainda tem uma relação com Deus muito oscilante. Se as coisas estão dando certo na nossa vida, a nossa relação com Deus está no ápice. Às vezes está tão boa que a gente às vezes não se lembra nem de fazer uma oração e agradecer. Agora, quando as coisas começam a dar errado, né, como dizem os mais antigos, quando a barriga começa a apertar, começa a doer, a gente rapidamente lembra de Deus. E aí quer soluções mágicas, quer milagres, né? Recorre muitas das vezes às barganhas, como eu falei. Se o Senhor me ajudar nisso, eu faço isso, eu faço aquilo, eu paro de agir de determinadas formas, não vendo que o maior caminho, que aí já é quando você está desenvolvendo o entendimento, aliás, o melhor caminho, quando você está desenvolvendo o entendimento, é saber que se você quer melhoras na sua vida, você precisa mostrar melhoras em você. Você precisa construir essas melhoras na sua vida, melhorando a você mesmo. Quando a gente vai se melhorando, a gente vai se autoconhecendo, né? Se entendendo um pouco de como funcionam as coisas de Deus e trabalhando em nós essas melhoras, as coisas à nossa volta vão melhorando. Quando a gente percebe que o mal é construção nossa, não é construção de Deus, e começa a assumir responsabilidade pelas escolhas que a gente faz, a gente deixa de colocar na conta de Deus aquilo que nos acomete de ruim. Enquanto a gente ainda busca responsabilidade pelas nossas escolhas em Deus ou no outro, em Deus, no demônio, para quem acredita que ele exista, para nós que acreditamos, sabemos que existem irmãozinhos do outro lado da vida que às vezes podem ajudar, sim, a atrapalhar um pouco a nossa vida, mas esse irmão só está ali por responsabilidade de quem? Irmão nenhum faz ninguém se viciar, irmão nenhum faz ninguém delinquir. Essas são escolhas nossas. O máximo que o irmãozinho desencarnado faz é olhar aquilo que é a nossa fraqueza e estimular. Mas ele estimula por quê? Porque aquela fraqueza já existe em você. Quando a gente tem esse entendimento e assume essas responsabilidades, a gente passa a se relacionar melhor com Deus. Por quê? A gente para de culpá-lo pelo mal que nos acontece. A gente passa a viver com mais entusiasmo, porque a gente sabe que a evolução depende do nosso trabalho, do nosso esforço, do nosso empenho, da nossa assertividade. E que Deus está sempre ali para nos apoiar. Basta que a gente se coloque
em sintonia. E aí o nosso irmão Humberto Roden nos diz assim, sobre a fé, né? Ele nos diz assim: ter fé é estar sintonizado com Deus. Em Tiago, capítulo 2, versículo 19, diz que os demônios creem em Deus, ou seja, acreditam em que Deus existe, mas não significa que eles tenham fé. Crer é acreditar e ter fé e estar sintonizado com Deus. Então, se você não está em sintonia com Deus, você ainda não desenvolveu a fé. Quando você passa a se sintonizar com Deus, porque você passa a entender o mecanismo de como as coisas funcionam, assumir suas responsabilidades, assumindo as suas responsabilidades, você se entusiasma em trabalhar pela sua melhora, pela sua assertividade, você caminha para a sua evolução. E caminha para viver uma relação com Deus onde Deus vai estar dentro de você. E vai ser uma relação de fé. Já não mais uma relação de crença, onde você acredita em Deus enquanto está tudo dando certo. E deixa de acreditar quando as coisas começam a dar errado. E muitas das vezes, o que a gente considera dar errado é o melhor que está nos acontecendo e a gente não tem essa consciência. E às vezes se revolta, se rebela contra Deus e lá na frente a gente vai entender por que precisou passar pelos momentos. Quando a gente está passando, é da nossa condição ainda, né? Isso aqui não vai a nenhuma crítica. Não pensem vocês que por eu estar aqui hoje, na função de fazer exposição na palestra, que eu seja diferente disso, não. Eu, como todo mundo, estou aprendendo e nos momentos de dificuldade, eu já, pelos anos, né, pela própria conhecimento da doutrina, tem certas coisas que não me cabem mais. Então a gente, assim, tenta não entrar em desespero mais, já não fala muita bobagem quando está passando pelas situações de dificuldade, mas você fica com aquela angústia, né? Principalmente pessoas assim calmas como eu, não sou nem um pouquinho ansiosa, né? Imagina. Então, você aprende a ir trabalhando, aprende a esperar, porque você já entendeu que se você ouvir um não naquele momento, é porque aquilo não é o melhor para você. Ou se é o melhor, não está vindo no melhor momento, não é a hora. A hora lá na frente ainda vai chegar. Mas mais para frente, aquilo virá para você num momento em que você tenha condições de administrar. Quando a gente passa por testes, e são muitos, né? Ao longo das nossas múltiplas encarnações, a gente já passou, e nessa a gente está passando por vários testes. A vida nos apresenta vários testes. Que testes são esses? São doenças que acontecem conosco ou com aqueles que são caros ao nosso coração. São dificuldades de vários tipos. São problemas financeiros, né? É um desemprego ou um aperto financeiro muito grande. Às vezes até essas coisas às vezes até acontecem juntas, às vezes por questões de doença na família, gastos com medicamentos, com remédio, né? Com cuidados com a pessoa que está doente. Vem uma dificuldade financeira, é uma dificuldade de relacionamento familiar. São frustrações, aquela coisa que você queria muito e não aconteceu. É um casamento que se desfez, é um emprego que você perdeu, é um negócio que você montou e que não deu certo. Né? É um filho que você investiu tudo que você podia na educação dele e ele não corresponde, e aí você se sente frustrado por isso. Enfim, ao longo da nossa existência, vários testes vão aparecer diante de nós. Normalmente, o que acontece? Diante de uma doença, a gente entra em desespero. A falta de conhecimento faz com que a gente entre em desespero. E é quando você sabe, por exemplo, que os nossos sentimentos, pensamentos, palavras e ações geram uma energia,
E que essa energia ela pode te favorecer ou pode te desfavorecer, dependendo daquilo que você pense, sinta, diga ou faça, a gente de repente vai passar a tomar mais cuidado. Se você sabe que um sentimento negativo, um pensamento negativo, uma ação negativa vai gerar uma energia que vai te intoxicar e vai provocar uma doença, se você já está doente e você entra em desespero, o que você vai fazer com você? Agravar a sua situação. Então, no momento de uma doença, diante de um teste, qual é a melhor escolha a fazer? Né? Quais as ações corretas? Procurar ter um pouco de equilíbrio. Porque o desespero vai ser seu inimigo naquele momento. Diante de uma dificuldade, em vez de você se revoltar, porque aquilo vai gerar uma energia ruim, que em vez de te dar uma clareza de pensamento para de repente você encontrar uma solução, ou pelo menos para você ter um pouco de equilíbrio para aguardar que a solução de alguma forma surja, você entra em desespero, você se rebela, você fica com raiva, você blasfema. Isso só te prejudica ainda mais. Com esse conhecimento, se você diante de uma dificuldade for perseverante, muitas das vezes a solução aparece. Pode não aparecer no momento que você quer, a gente é imediatista, né? A gente está com um problema, a gente quer resolver. Mas, se você tiver a sabedoria de esperar, de ter paciência e ser perseverante na tua luta, se ela é uma luta digna, a solução vai acontecer, com certeza. Diante de uma frustração, ainda assim, manter o seu entusiasmo, ser otimista. Não deu certo daquela vez, pode dar certo numa próxima. Pode dar certo de uma outra forma. Não deu daquela forma, pode ser que dê de uma outra. Até porque, gente, como eu disse, muitas das vezes a gente quer se livrar de uma doença e a doença é exatamente a oportunidade da cura. A gente já aprendeu aqui que as energias que vão nos intoxicando ao longo das nossas múltiplas encarnações, quando elas não são drenadas pelo nosso perispírito, elas têm que ser drenadas no nosso corpo físico. Então, a doença, às vezes, é uma oportunidade de cura, se não nessa existência, mas para uma próxima. A dificuldade que a gente está passando é oportunidade de aprendizado e amadurecimento, o mesmo para a frustração. E a gente, na hora que está passando, ninguém pensa nisso. A gente se revolta, a gente quer a solução mais rápida possível e muitas das vezes, como a gente ainda tem essa fé em construção, o que acontece conosco nesse momento? Aquilo que não está ainda formado acaba se perdendo. E aí eu trouxe aqui para nós uma historinha que fala exatamente sobre essa fé que ainda não é a fé que deveria, né? Ela se chama, o título é A Fé e a Corda. E diz assim: esta é a história de um alpinista que sempre buscava superar mais e mais desafios. Ele resolveu, depois de muitos anos de preparação, escalar o Aconcagua. Mas ele queria a glória somente para ele e resolveu escalar sozinho, sem nenhum companheiro, o que seria natural no caso de uma escalada dessa dificuldade. Então você vê, ele fez uma escolha. Ele foi fazer uma escalada dessa, né, perigosa, sozinho. Eu não sei se alguém aqui tem o alpinismo como prática, né? Mas não se recomenda ninguém a fazer escalada sozinho, nenhuma, mesmo dessas mais simples. Escalada, caminhada, são coisas que a gente não deve fazer sozinho. E ele fez essa escolha. Ele somos nós, tá? Fazendo as nossas escolhas e depois querendo que Deus dê conta. E aí o texto continua dizendo assim: ele começou a subir e foi ficando cada vez mais tarde. Porém, ele não havia se preparado para acampar. Resolveu seguir a escalada, decidido a atingir o topo. Escureceu. E a noite caiu como um breu nas alturas da montanha. E não era possível mais enxergar um palmo à frente do nariz. Não se via absolutamente nada. Tudo era escuro, zero de visibilidade.
Não havia lua e as estrelas estavam cobertas pelas nuvens. Subindo por uma parede entre aspas, né? A apenas 100 metros do topo, ele escorregou e caiu. Caía a uma velocidade vertiginosa. Somente conseguia ver as manchas que passavam cada vez mais rápidas na mesma escuridão. E seria a terrível sensação de ser sugado pela força da gravidade. Desculpe, sentia a terrível sensação de ser sugado pela força da gravidade. Ele continuava caindo e caindo. Nesses angustiantes momentos, passaram por sua mente todos os momentos felizes e tristes que ele já havia vivido em sua vida. De repente, ele sentiu um puxão que quase o partiu pela metade. Chac! Como todo alpinista experimentado, ele havia cravado estacas de segurança com grampos e uma corda comprida que fixou em sua cintura. Nesses momentos de silêncio, suspenso pelos ares, na completa escuridão, não sobrou para ele nada além do que gritar: "Oh, meu Deus, me ajude!" De repente, uma voz grave e profunda, vinda do céu, respondeu: "O que você quer de mim, meu filho? Me salve, meu Deus, por favor. Tens fé que eu posso te salvar?" "Eu tenho, meu Deus." "Então, corte a corda que te mantém pendurado." Houve um momento de silêncio e reflexão. O homem se agarrou mais ainda à corda e refletiu que, se fizesse isso, morreria. Conta ao pessoal do resgate que, ao outro dia, encontrou um alpinista congelado, morto, agarrado com força com as suas 2 mãos a uma corda, a tão somente 2 metros do chão. Esse somos nós, né? Quando muitas das vezes tudo nos diz para não ir para um determinado caminho, mas a gente faz a criança birrenta, bate pé e vai. Tem vezes que Deus só está faltando passar um zap para a gente falando assim: fulano, não vai. Né? Nosso amigo espiritual está ali do lado assim: não faz isso, não fala isso, não vai por aí. E a gente ignorando todos os avisos. Às vezes vem um amigo inspirado, fala: fulano, se eu fosse você, eu não fazia isso não. E aí você pensa assim: quem sabe de mim sou eu. Quem pediu a opinião dele? E aí passa por essas situações. E aí quer botar a responsabilidade em Deus. Por que Deus fez isso comigo? Eu não fiz isso com você. Você fez. Você fez essa escolha, é uma escolha sua. E ainda se sente no direito de dizer: agora eu não acredito mais em nada, eu não acredito mais em Deus. Se Deus existisse, isso não acontecia comigo. Às vezes, todos os avisos foram dados a você. E você ignorou. É porque somos ruins? Não, é porque somos imaturos, porque somos ignorantes, porque ainda não temos aquela fé que deveríamos. É porque nos momentos de teste, o que a gente faz? Em vez da gente buscar, diante de uma dificuldade, um equilíbrio, diante, né, perseverança, de uma doença, equilíbrio, de uma dificuldade, perseverança, diante de uma frustração, otimismo, o que a gente faz? A gente se revolta, a gente blasfema, né? A gente perde aquilo pouquinho de fé que a gente está tentando construir ali, a duras penas. A gente deveria, né, orar como se tudo dependesse de Deus e agir como se tudo dependesse da gente. A gente nem deve ficar esperando que Deus e a espiritualidade façam aquilo que é o nosso papel fazer. E nem deve achar que a gente está sozinho para resolver as coisas que a gente precisa resolver. Porque Deus e a espiritualidade estão prontos a nos dar o apoio que a gente precisa sempre. A gente é que muitas das vezes não ouve, como aconteceu aqui com o irmão da história. O socorro veio, mas ele duvidou, ele ignorou. E aí, pagou o preço alto pela escolha que fez, como acontece com a gente na maior parte das vezes. Jesus
né, lá atrás já nos alertava, né, que se a gente tivesse fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, a gente poderia mover montanhas. Essas montanhas da qual Jesus nos diz, não é uma montanha geologicamente falando. São as montanhas do quê? Das dificuldades, né? Das frustrações, dos problemas que nos acontecem. Se a gente tiver essa fé, a gente consegue as soluções. Pode não ser a solução que a gente quer. E muitas das vezes a gente quer uma solução que, em vez de nos ajudar, vai nos atrapalhar. Em vez de nos fazer progredir, vai nos atrasar, nos deixar estacionados. Até porque, gente, as nossas ações, as nossas escolhas, elas nos afastam ou nos aproximam de Deus. Como que uma escolha pode nos afastar, nos aproximar de Deus? Vamos olhar aí as imagens. Na primeira imagem a gente tem uma família. Todas as duas imagens a gente tem famílias. Na primeira, uma família onde o casal está em meio a uma DR, né, discutindo a relação em presença da menina. Olha a cara de tristeza da criança. A segunda família, os pais estão ali inebriados, né, com o bebezinho. A atmosfera reinante é a atmosfera de paz. Onde você acha que é mais fácil sentir, se conseguir sentir a presença de Deus? Na primeira imagem ou na segunda? Até porque na primeira não é porque Deus não queira estar presente, não. É simplesmente porque as pessoas estão em outra sintonia. Lembra que o Humberto Roden diz que ter fé está sintonizado com Deus? Como que você, em meio a uma briga, uma discussão, um bate-boca, você vai estar sintonizado com Deus? Está sintonizado com qualquer coisa, menos com nada que venha do divino. E já onde impera o amor, o carinho, a fraternidade, muito mais fácil de você conseguir sentir a presença de Deus. Então, as nossas escolhas, elas vão nos aproximar de Deus ou nos afastar. Não porque Deus se afaste de nós, mas porque a gente se afasta. O tipo de energia do qual a gente se cerca quando a gente faz uma má escolha é uma energia muito densa. É uma energia que impossibilita um irmão espiritual que possa nos ajudar a se aproximar. Como, por exemplo, o nosso amigo espiritual, que é quem de mais perto nos acompanha. Ele está ali a todo momento, nos aconselhando, nos orientando. Ele não pode aconselhar e orientar, é diferente de interferir. Muitas das vezes, por ignorar, né, por desconhecimento, a gente acha que o nosso amigo espiritual é a babá, que ele vai tomar as decisões por nós. Se algo dá errado, a gente pensa, por que ele deixou? Né? Quando a gente não bota a culpa diretamente em Deus, a gente bota no amigo espiritual. Onde é que estava meu amigo espiritual que não me aconselhou para eu não fazer isso? Ou para eu fazer aquilo? Às vezes o camarada está ali de megafone, você que não ouviu. Até porque, será que você estava em sintonia com ele? Será que você buscou essa sintonia para que ele te inspirasse para você fazer uma escolha assertiva? Ou será que você deixou o calor do momento, o calor das emoções falarem mais alto e se descompensou e inviabilizou essa aproximação e esse aconselhamento do seu amigo espiritual? Quando a gente está sintonizado com o divino, tudo flui mais fácil para nós. Agora, em contrapartida, quando a gente se descompensa, a gente só piora aquilo que já não está bom. E aí, eu trouxe aqui para nós, antes de eu beber uma aguinha, um texto que vai mostrar exatamente os erros que a gente comete, a gente nem percebe muitas das vezes. O pessoal que é antigo também conhece essa história. Mas a gente de vez em quando repete umas histórias antigas, porque o pessoal que está chegando novo não ouviu, e aí tem a oportunidade, né? Ela está no livrinho Médiuns Como Estão, Para Onde Vão. E é uma situação que um irmão vai buscar, junto a um preto velho, uma orientação, uma ajuda,
Porque ele queria que fosse feita uma limpeza espiritual na casa dele. Porque ele e a esposa estão em constante atrito, as coisas na casa estão dando errado, né? Os filhos estão adoecendo, as coisas... Enfim, a vida está de ponta cabeça. Aí ele vai buscar, junto ao pai Jacó, uma ajuda pedindo para que fosse feita uma limpeza espiritual, que a espiritualidade pudesse ir à casa dele, fazer uma limpeza espiritual na casa dele. Olha o que eles ouvem, que ele ouve do pai Jacó. O problema, meu filho, é que numa comparação simbólica, é exatamente isso que acontece espiritualmente falando. Muitas pessoas evocam os santos, os anjos ou os espíritos, de acordo com a filosofia religiosa que acreditam, para que esses, abre aspas, enviados do Senhor, fecha aspas, visitem seus lares. No entanto, quando, abre aspas, os bons, fecha aspas, chegam, os maus já estão lá dentro fazendo a maior festa. Infelizmente, não podemos colocá-los para fora, porque todos eles estão com o convite que lhes permitiu a entrada naquele lar. Como é que a gente convida, de repente, irmãos que ainda não estão esclarecidos a ficar na nossa casa? Olha, palavrões, hipocrisias, vícios, gritarias, traições e violência são atitudes dos nossos irmãos encarnados que representam convites especiais a esses nossos irmãos ainda maldosos e ociosos. Normalmente, se pede a proteção dos bons, porém, na prática, optam pela companhia dos maus. Meu filho, os espíritos amigos, independente de como são chamados, ainda não possuem o poder de fazer milagres. Saiba, meu filho, que via de regra, os maus são muito educados, quase nunca entram sem bater. O pior é que muitas vezes sequer os maus precisam bater, pois a porta do nosso lar e a porta da nossa mente estão escancaradas. Obviamente, não havendo controle nem vigilância, qualquer um entra. Então, quando a gente faz as escolhas erradas, qualquer irmão desses pode entrar. E aí, aquele amparo espiritual que a gente quer e que a gente precisa, ele não acompanha porque ele não acontece porque a gente faz as escolhas erradas, a gente escolhe para a nossa companhia irmãos que não estão ali para somar, estão ali para dividir, estão ali para subtrair. Mas essa responsabilidade é nossa. Por quê? Fomos nós que fizemos a escolha errada. Fomos nós que tomamos a atitude errada. Fomos nós, como o texto diz, que demos o convite. Ao contrário disso, quando a gente procura viver de uma forma mais equilibrada, procura deixar bons sentimentos, bons pensamentos, boas ações, né, boas palavras fazerem parte da nossa vida, as chances de nós sermos socorridos por esses irmãos que estão sempre ali dispostos a nos ajudar, elas aumentam mais. Por quê? Porque a nossa sintonia, a nossa vibração é com positivo. Jesus, que é, né, o ser evoluído que é, ele sabia disso perfeitamente. E mesmo sendo quem era, ele, para suportar a energia do planeta que ele estava encarnado naquele momento, que era uma energia infinitamente inferior à energia dele, para suportar, né, a enxurrada de energias e pensamentos não muito legais que o acompanhavam no seu dia a dia por conta das pessoas que o seguiam. Eram pessoas de N características e com caráteres variados. A gente tinha pessoas boas, equilibradas, que viram nele a luz que ele era para elas se espelharem e se tornarem melhores, mas ele também seguiam, principalmente aqueles que estavam mal.
Até porque ele mesmo dizia, os sãos não precisam de médico. Então ele lidava com pessoas que estavam decaídas moralmente, pessoas que estavam precisando de orientação, pessoas doentes da alma e do corpo. E ele tinha um recurso infalível para que ele se mantivesse equilibrado e pudesse desempenhar a missão a qual ele tinha se proposto. Que recurso era esse? A prece. Jesus, todos os dias, tinha um momento do dia que ele se recolhia para meditar, fazer suas orações e se manter em sintonia com o seu mentor espiritual, para que ele pudesse continuar a sua missão. Ele nos ensinou que a prece, ela não deve ser só um momento para pedidos. A gente normalmente usa a prece para isso, né? A gente usa a prece só para pedir. Ai, meu Deus, eu queria tanto isso, eu queria tanto aquilo. Poucos de nós usamos esse momento de prece para nos manter equilibrados. Poucos de nós usamos esse momento de prece para louvar a Deus pela magnanimidade que ele representa para todos nós, para agradecermos a Ele pelas graças recebidas, pela maior graça que nós temos. Estamos encarnados. Tem muitos irmãos do outro lado, desencarnados, que gostariam de estar aqui, no nosso lugar, tendo a oportunidade de aprendizado, e estão lá do outro lado. Cada vez se tem menos filhos. Cada vez a dificuldade para quem está do outro lado vir para cá para aprender, para passar pelos testes que a gente não quer passar, porque a gente enxerga, tem uma visão dos testes, uma visão distorcida desses testes, né? A gente os vê como castigo e, na verdade, eles são oportunidades de melhora. Eles são oportunidade de aprendizado. Tem muitos irmãos lá desejando essa chance. E aí a gente que está do lado de cá, muitas das vezes, não se lembra de agradecer pela vida. Agradecer a oportunidade de estar do lado de cá. A prece, gente, ela é um momento de louvar a Deus, né? Por tudo que Ele representa para nós. Ela é um momento de pedir também. Não pedir coisas materiais, mas pedir para a gente ser melhor. Pedir força, pedir coragem, para a gente enfrentar e vencer os desafios que acontecem para nós todo dia na nossa caminhada. A prece, ela é um momento de agradecer a oportunidade, mesmo diante de um problema. Eu sei que é difícil. Todos nós estamos aprendendo ainda, né? É difícil a gente, diante de uma dor, agradecer a Deus por estar sofrendo. Mas, mesmo diante de uma dor, quando a gente consegue agradecer, porque sempre poderia ser pior. E muitas das vezes estamos sendo poupados. E a gente não tem essa visão. Então, a gente, até na hora, esse momento tão pessoal, né? Que é o momento da oração, muitas das vezes a gente não usa esse recurso da maneira como deveria. E aí eu trouxe um textinho aqui para nós. Vocês desculpem aqui que deu um ruinzinho aqui na corda vocal, mas vai melhorar. Eu trouxe aqui para nós um textinho chamado Prece de uma Criança. E ele diz assim: era mais uma noite de rotina naquele lar. Aquela mãe preparava carinhosamente as camas de seus filhos para que eles se acomodassem. No momento em que a um deles foi desejar boa noite de sono, fez uma pergunta cuja resposta a surpreendeu. Com o objetivo de verificar se ele havia cumprido seus deveres e seus afazeres noturnos, perguntou-lhe se tinha arrumado suas roupas de escola, escovado seus dentes,
com o devido cuidado e feito sua oração. A criança respondeu que momentos antes tinha arrumado suas coisas pessoais, feito a higiene dentária, mas que não tinha orado. Diante da resposta inesperada, a mãe começou a repreendê-lo, explicando-lhe a importância de se fazer a prece diariamente. O garoto de 8 anos a interrompeu e lhe disse: sabe, mãe, não sinto necessidade de orar agora, porque eu já rezei hoje em outros momentos do meu dia. A primeira vez foi quando eu estava indo para a escola. Chovia na estrada. Então pedi a Deus que protegesse todos os motoristas e as pessoas que andassem nela. A segunda vez foi quando cheguei à escola. Havia parado de chover. Tinha um sol lindo e meus amigos e eu vimos um arco-íris no céu. Pensei que aquela visão era um presente de Deus para nós e o agradeci. A terceira foi quando conversei com meu anjo da guarda, pedindo a ele que me ajudasse, pois a professora havia passado uma tarefa muito grande e minha mão doía tanto de escrever. E por último, quando chegamos em casa, depois da escola, vi que a nossa cachorrinha tinha melhorado do mal-estar. Aí, agradeci a Deus por ela. Olha que lição essa criança deu na mãe. Será que fazer uma oração antes de dormir para ele, que tinha orado tantas vezes ao longo do dia, em momentos dos mais diversos, era o prescindível? Era imprescindível? Não. Ele entendeu. Ele orou para louvar a Deus quando ele viu uma maravilha de Deus como arco-íris, né? Ele orou para pedir, não para pedir por ele. Ele orou para pedir porque ele estava preocupado que estava chovendo, para Deus proteger os motoristas que estavam circulando com seus veículos, as pessoas que estavam andando na rua, na chuva. Ele orou para agradecer quando ele chegou em casa e viu que o animalzinho de estimação da família estava melhor. Então, era uma criança que na sua inocência, entre aspas, porque a gente sabe que o corpo é de criança, mas ali tem um espírito milenar, um espírito que talvez seja um daqueles poucos que já adquiriu o entendimento e que já tem fé em vez de apenas crença. E aí ele acabou dando uma lição para essa mãe do que é estar em estado de prece. E muito mais até, gente, do que a gente reservar um momento específico para conversar com Deus, porque essa prece, às vezes a gente fica tão preocupado, né? A gente vê aqui, quando a gente está na escolinha aqui, às vezes alguns de nós somos convidados a fazer a prece. Principalmente quando você é liberado de um trabalho para outro. Você é convidado a fazer a prece. Quem está começando, né, aquele médium que é novo, fica inseguro, fica com medo. Quando a gente ali tem um momento da fluidificação da água, que você é escolhido para fluidificar, você fica preocupado em fazer a prece. Essa prece que a gente tem que fazer, ela é uma conversa com Deus. A gente vai conversar com Deus como se estivesse conversando com um amigo. Abrir teu coração, dizer as angústias que vão nele, pedir os auxílios que você precisa para se tornar melhor, para que você se veja com mais clareza e a partir dessa autoavaliação você haja para você melhorar, se melhorar e melhorar as coisas ao teu entorno. É uma conversa franca entre amigos. É você estar nessa sintonia com Deus, que Humberto Roden nos disse que é tão importante, que é através dessa sintonia que você desenvolve esse sentimento da fé. O seu entendimento com ele é tão grande que você fica tranquilo, sabendo que o que ele fizer para você será sempre o melhor. Tudo que te acontecer é para o seu bem, mesmo que naquele momento possa não parecer. Então, esse menino acabou dando essa lição para essa mãe. Foi um grande exemplo, né? O texto continua dizendo assim para nós: grande exemplo dessa doce criança. Com ela aprendemos a nos manter em contínua oração.
Ela nos mostra que os pensamentos, quando parte espontâneo, com sentimento, se transformam em prece clara e simples, mais valiosa do que longas orações ditas por hábito, em horários pré-estabelecidos. Quantas vezes a gente, antes de dormir, de vez em quando eu passo até esse videozinho aqui, hoje eu não trouxe, Pai nosso que está no céu, santificado, não tem sentimento nenhum ali. E quantas vezes obrigada, meu Deus, sincero, é a prece do teu dia. Então, o que vale não é o que você está dizendo, mas aquilo que você está sentindo. É o teu grau de envolvimento com Deus. Isso é que conta. E aí o texto vai finalizando dizendo assim para nós: mostra-nos também, através da sua postura, que podemos ter como objetivo um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Com seu modo de agir, lembra-nos que o poder da prece está no pensamento, que não depende nem das palavras, nem do lugar e nem do momento em que seja feito. Às vezes, sentimos necessidade de estar em um lugar que favoreça o recolhimento, mas não precisamos de um local específico e nem de um tempo determinado. Podemos orar em toda parte e em qualquer momento. Então, na verdade, qual é o momento de prece? O momento de prece é qualquer um. É qualquer momento que você sinta vontade. Se você está dentro do ônibus, você sentiu vontade de fazer uma prece? Faça a sua prece ali, quietinho. Ontem eu estava numa festividade familiar. Hoje, conversando com uma das pessoas que estava na festividade familiar, essa pessoa me disse assim, teve um momento, quando ela viu duas pessoas conversando, duas pessoas que têm uma dificuldade de relacionamento, eu fiquei o tempo todo mentalmente fazendo a prece de Cáritas. E a festa comendo a volta. E a pessoa fazendo a prece de Cáritas. Foi o momento dela. Ela olhou, estava querendo que a paz reinasse. Então ela ficou ali, fazendo a prece, pedindo, né, em oração, para que tudo ficasse em paz. E graças a Deus, assim foi. Então, o momento de prece é qualquer um. As nossas ações, elas podem ser uma prece, ainda que você não diga nenhuma palavra. Que você não esteja naquele momento nem indo para um localzinho reservado, nem que seja da sua mente, para conversar com Deus. Mas se você está em boa ação, a sua ação é uma prece. Exemplo. Diante de uma dificuldade, em vez de você deixar o desespero tomar conta, porque quando você deixa o desespero tomar conta, você não consegue nem rezar. Eu sei disso muito bem, porque eu já estive em situações da minha vida. Eu estava com muitos problemas e às vezes a cabeça estava tão cheia que eu não conseguia concatenar uma ideia sequer para nem rezar nem o Pai Nosso. Sabe o que eu fazia? O conhecimento me ajudou nesse momento, né? Me ajuda sempre. Cantava. Sabe aquelas músicas que a gente canta aqui na Prece dos Encarnados? Era uma atrás da outra. Até eu ir serenando para eu conseguir fazer uma oração. Fazer uma prece. Porque a gente deixa o desespero tomar conta. Quando a gente deixa o desespero tomar conta, desespero é inimigo, né, do equilíbrio. Então, você não consegue equilíbrio. E aí, você é desequilibrado, adivinha que companhias você atrai para você? Ramatiz vai conseguir te socorrer? Por mais que você grite por ele, você grita por ele, mas você não escuta nem o que ele está te falando, porque você está desesperado. O desespero está te ensurdecendo. Então não adianta você chamar Ramatiz, chamar São Francisco, chamar Jesus. Não adianta. O desespero tomou conta de você. Agora, se você está em dificuldade, mas você conseguiu um mínimo de equilíbrio para se sintonizar com teu amigo espiritual, para sintonizar com um santo que você tem alguma devoção, você pode ter certeza. O socorro vem infalivelmente. Vem infalivelmente. Todos nós que estamos aqui já devemos ter vivido situações em que estávamos assim e conseguimos um mínimo de equilíbrio. Fizemos uma oração e a solução apareceu. A gente já deve ter passado por experiências, e muitos de nós aqui
Já devemos ter passado por essa experiência. No seu dia a dia, exercendo as suas múltiplas atividades, primeiro, fazendo elas com amor, com dedicação, com seriedade, já é uma atitude de prece. E durante a realização delas, claro que você pode e deve, se você sentir vontade, de ter essa conversa com Deus. Está lá a dona de casa, atribulada em meio às suas atividades, mas se ela está fazendo aquilo com amor, e ela naquele momento, em um desses momentos do dia, ela se sintonizou em pensamento com o divino e fez as suas preces, as suas orações, com certeza ela será ouvida. Agora, se ela está ali fazendo as coisas dela, seja as atividades dela de casa ou do trabalho material, espraguejando, né, de má vontade, dizendo que a pior coisa que tem é fazer serviço de casa, que o trabalho que ela tem é horrível, que chefe é isso, que chefe é aquilo. Você acha que ela vai conseguir se sintonizar com algo do divino para buscar um equilíbrio, para buscar uma solução, para buscar um apoio espiritual? Claro que não. Claro que não. Você vê, como mais uma vez usando Jesus como exemplo, Jesus, até porque ele era seguido por muita gente, ele se afastava no final da tarde para o seu cantinho, para ele poder fazer a sua meditação, fazer a sua oração e manter a sua sintonia. E dessa forma, manter a sua força. Porque ele sabia que a batalha era árdua. Era um bombardeio de energia negativa muito grande para que ele não fosse bem sucedido na sua tarefa. Então ele precisava se manter em equilíbrio porque ele sabia da responsabilidade que ele tinha. Quando a gente pratica a caridade sem ostentação, não adianta você estar com a sacolinha na mão, o celular na outra, se fotografando, dando uma sacolinha. Já perdeu o valor. Já perdeu o valor. Você está se autopromovendo, você não está praticando a caridade. Agora, se você está ali ajudando os outros, as pessoas nem sabem, você está fazendo aquilo feliz da vida, pela oportunidade de ajudar o outro, por ver o outro bem, por ver o outro feliz, você já está em oração. Mesmo que você não tenha se recolhido para dizer algumas palavras de agradecimento, de louvor, ou pedir algo a Deus. Por quê? Você está se cercando de energia positiva, você está voltando o seu olhar e, principalmente, fazendo a maior das caridades, você está dando de si ao outro. Porque dar coisas materiais, gente, muitas vezes é fácil. Ah, não quero mais essa roupa, não quero mais essa bolsa, não quero mais esse sapato, vou dar para quem precisa. Mas, às vezes, essa doação é vazia. Você está se livrando só de um peso. Agora, se você está dando do seu tempo, se você está ali realmente preocupado com o outro, com certeza, essa sua atitude é uma atitude de prece. A sua atitude está falando por você. Não precisa de nada muito mais, muito maior do que isso naquele momento. Outro momento de prece, até porque se faz a prece nele, e independente disso, se você estiver ali envolvido, espiritualmente envolvido, né, você atrai uma gama de positividade para você e para sua casa, é o momento do culto do Evangelho no lar. Que eu não sei se todos aqui têm a prática de fazer nos seus lares, mas se não tem, estão perdendo tempo. Hoje mesmo eu cheguei aqui, o Rodrigo estava com a porta lá da frente da salinha onde acontece o curso aberta, guardando as coisas, como eu fiz muitas vezes. Eu vim muitos sábados para cá, porque o pessoal que é mais novo na casa não sabe. Mas há uns anos atrás eu fazia esse trabalho. Antes de eu começar a trabalhar na exposição, eu dava o cursinho do culto do Evangelho. E muitas tardes de sábado, eu fiquei ali de 4 até 5 horas e ninguém apareceu para fazer o curso. Como aconteceu hoje com o Rodrigo. Ninguém apareceu. E essa casa, ela tem um diferencial em relação a muitas casas espíritas. Ela é uma das poucas que oferece a possibilidade
dos frequentadores, pacientes ou não, porque você não precisa estar fazendo tratamento na casa para fazer o curso, fazerem o cursinho do culto do Evangelho. Quinzenalmente, o Rodrigo se coloca à disposição lá na frente, você chega aqui tipo 3:55 da tarde, que ele abre o portão, você entra, 4 horas em ponto, faz a prece de abertura e começa um cursinho de 1 hora. É apenas um dia. Você não vai ter que ficar vindo daqui de 15 em 15 dias, todo sábado. Chegar aqui 10:45, 5:45, não. É uma vez só. Você vem, faz o cursinho, recebe uma postilinha 0800. Nessa postilinha, está dizendo a você as vantagens de se fazer o estudo do Evangelho, né? Por quê, para que fazer, que benefícios que isso traz a você e a sua família. Ter o hábito saudável de fazer semanalmente o culto do Evangelho no lar, além de ser um momento de prece, é uma excelente oportunidade de você fazer a manutenção do tratamento espiritual dentro da sua casa. Se você está em tratamento na casa, você reforça esse tratamento ao fazer o culto. Se você já fez o tratamento na casa, você está fazendo a manutenção dele. E você beneficia todas as outras pessoas da sua casa, ainda que elas nem acreditem nisso. E você também não tem que ficar preocupado se elas acreditam ou não. Porque a espiritualidade, ao contrário de nós, né, Deus, primeiramente, e a espiritualidade, ao contrário de nós, eles não são seletivos. Eles não ajudam só quem acredita neles. Eles ajudam a todos, indistintamente. Nós não somos mais ajudados porque, infelizmente, não nos colocamos mais vezes em atitude de prece. E estar em atitude de prece não é necessariamente estar em oração. É você estar em boas atitudes para que possibilite a espiritualidade se aproximar e dar a ajuda que você precisa. Então, quando a gente aproveita esse benefício, a gente está atraindo para a nossa casa esses irmãos que nos ajudam. E ainda está ajudando aqueles irmãos que, por algum motivo, estão atrelados a nós e acabam nos atrapalhando, de forma consciente ou não, que são esses irmãozinhos desencarnados que nos acompanham, atraídos ou pelos débitos que nós temos com eles, ou pela nossa maneira de pensar, ser e agir. Às vezes ele não tem nada a ver com o nosso passado, com a nossa vida passada, mas gostam da nossa maneira de ser e de agir. Tipo, né? A gente viu aqui nesse livrinho no texto, que às vezes a gente xinga palavrões e atrai os maus para nossa casa. Que a gente tem vícios e atrai os maus. Então, esses irmãos que convivem conosco, ou por débitos do passado, ou por sintonia, quando a gente faz o culto do Evangelho, eles têm, como nós, a possibilidade de receber informação. E, através dessa informação, irem, aos poucos, se conscientizando que aquela vida que eles escolheram para eles não é a melhor. E terem a oportunidade de serem socorridos. Então, pessoal, sábado que vem não tem. Sábado que vem, 20, será dia 5. 7, 5, 12. Dia 12 de outubro é a próxima data para o curso. 12 é feriado. Não vai ter. Então, 12, 14, 12, 7, 7, 12, 7, 19, 19, 19, 7, 16, 26. Dia 26 de outubro vai ser o próximo. Olha só quanto tempo. Quem perdeu hoje aí, se deu mal. 26 de outubro, quem nunca fez o cursinho, ou já fez há muito tempo, mas acabou não implantando o hábito saudável do culto do Evangelho no lar em casa, venha fazer uma reciclagem. E se você não fez o curso, venha fazer. É uma oportunidade de você aprender a fazer o culto do Evangelho e passar a fazer isso na sua casa, ter essa prática na sua casa, que é mais importante. Não adianta só fazer o cursinho e fez o cursinho, guardou a postilinha e fim de jogo. Não. Vamos implantar esse hábito saudável para que vocês se ajudem e tenham a possibilidade de ajudar esses irmãos
que nos acompanham. Eu não sei se vocês já ouviram isso, mas a Joana de Ângeles, através do Divaldo, nos diz que aquelas casas que têm o hábito do culto do evangelho no lar ocorrer, elas são sinalizadas por uma luzinha, pela espiritualidade. Muitas das vezes, esses irmãos que trabalham nas equipes de resgate no plano espiritual, eles trazem irmãozinhos que precisam de um socorro de emergência, porque sabem que na tua casa, naquele dia, naquele horário, vai acontecer o estudo, e aqueles irmãos vão ali para ouvir ter aquele primeiro benefício, para depois eles serem conduzidos para um local mais apropriado para eles, onde eles vão receber uma ajuda maior. Então, a gente, além de estar se beneficiando, está mesmo às vezes sem saber, praticando a caridade. Então a gente só está agregando coisas positivas ao nosso dia a dia e à nossa vida. Então é importante que a gente traga para a nossa vida esse hábito saudável. Que a gente passe a fazer isso. Quem não faz, que passe a fazer. Então 26 de outubro, 3:10, aqueles que não fizeram o curso e quiserem fazer. Para vocês, então, que assistem a palestra no sábado, isso ainda é mais fácil ainda. Quem vem às quintas-feiras, ou à tarde, ou à noite, às vezes acham, né, que é um dificultador ter que vir aqui no sábado para fazer o curso. Eu acho que quando a gente está buscando alguma coisa de positivo para a gente, não tem barreira. A não ser quando você não tem de jeito nenhum, trabalha, não pode de jeito nenhum. Mas não sendo assim, a gente um dia... né? Essa semana eu vejo eu assistir a palestra na quinta, eu vou assistir no sábado, que eu vou aproveitar para fazer o cursinho. Vai lá, faz o curso, já fica ali fora um pouquinho, espera a gente fazer a fluidificação da água, já entra, assiste a palestra, já sai daqui com o cursinho concluído, porque, como eu falei para vocês, é um dia só, 1 horinha só, de 4 às 5, né? Faz o cursinho e você passa a praticar o evangelho, que você vai ver como as coisas vão melhorar. Elas podem até de início, né? Você pode ter aquela impressão assim, gente, depois que eu comecei a fazer esse cursinho, tá dando tudo errado aqui. Não se espante se isso acontecer. Adivinha por quê? Porque querem que você desista. A torcida do contra vai trabalhar para que você pense exatamente assim, que depois que você começou a fazer o culto do evangelho no lar, deu ruim de vez na tua casa. E aí, muitas das vezes, o que você faz? Não vou mais fazer isso não. Nossa, mas que ficou pior. Você fez o jogo do contra. Ficou pior? Insiste, tenha perseverança. Lembra lá? Diante da dificuldade, perseverança. Tenha perseverança. Continue, que a tendência das coisas acalmarem e ficarem melhores. E você só ganha com isso e beneficia todos. Mas só na minha casa só eu acredito nisso. E daí? Faça sozinho. Eu moro sozinho. Faça sozinho. Até porque você está sozinho, materialmente falando. Espiritualmente, nunca. Nunca estamos sozinhos espiritualmente. Somos cercados por testemunhas. Agora, o que eles estão testemunhando é que a gente não sabe. Se eles estão testemunhando mais a gente um momento de prece, ou se eles estão testemunhando mais a gente se atrelando aquilo que não é legal para nós. Atraindo para a nossa vida testemunhas para atos que não são muito lícitos. Mas a gente está sempre cercado por testemunhas. Então, que possamos estar cercados pelas testemunhas certas, porque estamos fazendo escolhas melhores. E conhecer o evangelho e, principalmente, buscar vivenciar um pouco daquilo que a gente aprende ali, é estar cercado de testemunhas melhores, que tem mais a acrescentar de bom do que de ruim em nossas vidas. Jesus, que é o governador do planeta Terra, está sempre olhando por nós, mesmo quando a gente pensa que ele não está. Ele é nosso irmão mais velho. Que a gente busque essa sintonia com ele, que a gente peça a ele que nos ajude, que a gente tenha nele o exemplo que ele é para nós. Todas as vezes
que a gente estiver diante de uma escolha difícil, que a gente pense assim: o que Jesus faria nessa situação? Como ele agiria? É claro, infelizmente, a gente ainda não tem a maturidade espiritual que deveria para ser exatamente como ele. Mas isso vai fazer com que a gente erre menos. Se a gente tiver ele como guia, como principal exemplo, a gente com certeza vai errar menos. Agora, se a gente estiver muito afastado de tudo isso, vai ficar difícil para nós mesmos. Por quê? A gente vai fazer escolhas erradas, junto com as escolhas erradas vem as consequências das más escolhas, e aí a gente vai sofrer. E aí, no sofrimento, a gente quer responsabilizar alguém. Quer colocar o sofrimento na conta dele, na conta de Deus, na conta do irmãozinho desencarnado que te estimulou. Lembrem-se disso, gente. Ninguém faz nada que não queira. Ninguém nos obriga a fazer nada que a gente não queira fazer. O irmãozinho desencarnado só nos incentiva naquilo que a gente já queria fazer. Ele só nos estimula. E a gente vai lá e faz o jogo que a gente não deveria fazer. E aí, para a gente se manter em sintonia com o nosso mestre, maior exemplo, né? Eu trouxe aqui uma historinha mostrando para vocês alguém que não tinha essa intimidade toda com Deus e com Jesus e que aprendeu. E que pode nos servir de lição. É um texto também que não é um texto novo. O pessoal antigo conhece. Vai ter oportunidade de relembrar e o pessoal novo vai conhecer. Ele se chama Aprendendo a Orar. Um homem ficou muito enfermo e sua filha, preocupada, pediu a um amigo que fosse conversar com ele. Ela sabia que o pai precisava de muitas orações e, como não o via orando, pediu ao seu amigo que o visitasse e orasse com ele. Quando o amigo entrou no quarto, encontrou o pobre homem deitado, com a cabeça apoiada num par de almofadas. Havia uma cadeira ao lado da cama, fato que levou o visitante a pensar que o homem estava aguardando a sua chegada. "Você estava me esperando?" perguntou. "Não, por quê?" respondeu o homem enfermo. "Sou amigo de sua filha. Ela pediu-me que viesse orar com você. Quando entrei e vi a cadeira vazia ao lado da sua cama, imaginei que soubesse que eu iria visitá-lo." "Ah, sim, a cadeira. Eu nunca contei isso para ninguém. Passei toda a minha vida sem ter aprendido a orar. Não queria saber de orações. Eu achava tudo sem sentido. Não tinha a mínima ideia de como se deve orar. Quando a doença começou a se manifestar em meu corpo, conversando com o meu melhor amigo, ele me disse: orar é simplesmente ter uma conversa com Jesus. Vou lhe ensinar um método bem simples. Você se senta numa cadeira e coloca outra cadeira vazia na sua frente. Com muita fé, você imagina que Jesus está sentado nela, bem diante de você. Você deve falar com ele e escutá-lo, da mesma forma como está fazendo comigo agora. Achei aquilo muito interessante. Decidi experimentar. Senti-me meio sem jeito da primeira vez, mas um grande bem-estar me encheu a alma. Desde então, tenho conversado com Jesus todos os dias. Tenho sempre muito cuidado para que a minha filha não me veja e me interne em uma casa para doentes mentais. O visitante sentiu uma grande emoção ao ouvir aquilo. Juntos, ali mesmo, oraram. E depois o visitante se foi. 2 dias mais tarde, a filha lhe comunicou que seu pai havia falecido. Quando eu estava me preparando para sair, disse ela, ele me chamou ao seu quarto, disse que me amava muito e me deu um beijo. Quando eu voltei do mercado, 1 hora mais tarde, já o encontrei morto. Aparentemente, antes de morrer, ele chegou perto da cadeira que estava ao lado da cama e recostou a cabeça nela. Foi assim que eu o encontrei. Então, ele, dentro da sua fé, partiu
no colo daquele que tinha se tornado o seu companheiro constante. E é quem nós devemos ter como constante companhia. O nosso irmão e mestre Jesus e o nosso maior exemplo. Vamos fazer a nossa prece de encerramento? Deus, bondoso Pai, divino irmão, bom amigo, querido Mestre Jesus, mais uma vez aqui estamos, reunidos em torno do Teu nome, gratos pela oportunidade de juntos estarmos e buscarmos aprender com essas verdades que aqui chegaram, para que estas nos ajudem no nosso caminhar, que estas possam trazer para cada um de nós, individualmente e para todos nós coletivamente, aquela mensagem que se faça mais urgente e mais necessárias as transformações que precisarmos fazer em nós para caminharmos de forma mais assertiva, mais perseverante, mais corajosa e mais sábia. Que Tu, Mestre Jesus, irmão maior, nos ajude a construir dia após dia a fé raciocinada e profunda dentro dos nossos corações, de nossas almas, de nossos espíritos, para que a nossa relação contigo e com o Pai a cada dia se estreite mais e mais e possamos sempre pautar as nossas escolhas pelo Teu exemplo, pelos ensinamentos que vêm a nós toda semana, nas palestras, nos nossos estudos pessoais, agregando a nós o conhecimento necessário para caminharmos de forma mais acertada e mais positiva. Agradecemos mais uma vez a Tua presença entre nós, a Tua inspiração, a Tua paz que acompanhou todo o trabalho para que tudo acontecesse aqui de acordo com a determinação do Pai. Pedimos então a vossa permissão para encerrar a primeira etapa desse trabalho e o Teu amparo para que continuemos na segunda parte com paz, harmonia, equilíbrio e que possamos, ao final da segunda etapa do trabalho, deixar essa casa pleno das energias que receberemos diante do passe, que hão de nos dar força para continuarmos a nossa caminhada e pleno dos conhecimentos que vão nos ajudar a sermos melhores. Que ao final da segunda etapa do trabalho, Tu possa nos conduzir aos nossos lares ou locais de destino em total segurança. Que assim seja, graças a Deus.